Boa tarde, meus queridos, a paz do Senhor. Vamos para a mensagem de hoje. Eu queria deixar um pedido para vocês, eu mal peço isso, né? Mas assim, vamos deixar o like, tá? Vocês têm até assistido os vídeos, mas não têm deixado o like, e isso torna o canal um pouco irrelevante. E aqui a gente fala um pouco da palavra de Deus, né? E que é algo que eu considero muito relevante, pelo menos para minha vida. Então, se é relevante para sua vida, não esquece de deixar o like e de compartilhar para pelo menos uma pessoa, né? Para que a gente chegue a 150 pessoas. Hoje somos 139. Espero que nesse vídeo a gente chegue aos 150. Tá beleza? Vamos lá, tá aqui o dedo no olho aqui. Mas vamos seguir assim mesmo. A mensagem tá ainda no livro de 2 Reis, né? Capítulo 7, e o versículos, vou ler 1 e 2. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, uma medida de farinha de trigo fina será vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel, no portão de Samaria. Então o Senhor, em cuja mão o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que se o Senhor houvesse de fazer janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que verá isto com os teus olhos, mas disso não comerás. Interessante demais. Israel, neste momento, passava por um período grande de fome, né? E o exército sírio, naquele momento, era muito mais poderoso. Então, assim, as pessoas ficavam trancadas, com medo de serem atacados e passando fome. E tinham 3 leprosos no portão que tomaram uma decisão que mudou a vida deles, mudou até a situação do país. Interessante quando você não tem mais nada a perder, né? Eles falaram, conversando um com o outro, e disseram: olha, a gente está aqui passando fome, não vai ter quem vai dar esmola a gente, até porque não tem. Se a gente entrar na cidade, a fome também está lá, e a gente pode morrer de fome. Então vamos andar em direção ao acampamento sírio. Se eles receberem a gente lá, se eles nos receberem, amém, a gente come, né? Enfim, depois eles despedem a gente. E se eles nos matarem, a gente vai morrer de qualquer jeito, né? Não custa nada tentar. Essa decisão, muitas vezes Deus nos coloca em situações assim que a gente fica sem saber o que fazer. E tem só uma coisa para fazer: ou vai ou racha. Foi o que eles fizeram. E assim eles foram. Só que Deus fez algo tremendo. Enquanto eles caminhavam em direção ao acampamento sírio, Deus fez com que os sírios ouvissem barulho de grande exército, de carruagens, sabe, de trombeta, de o chão tremendo, e eles vazaram, correram do acampamento. Então, eles pensaram entre eles lá: ó, o rei de Israel deve ter se juntado, né, com o rei dos heteus, com os reis dos egípcios, e eles vão atacar a gente. E a gente não está preparado para essa batalha agora. E na realidade só eram 3 leprosos que estavam caminhando em direção ali. Quando eles chegaram lá, o acampamento estava todo abandonado. Tinha cavalo amarrado, tinha jumento amarrado, tinha muita comida, tinha despojos de uma guerra. Quando você vence uma guerra, tá tudo lá, as riquezas lá do seu inimigo estavam tudo lá. E eles comeram, né, à vontade, pegaram do que tinha lá e não foram egoístas em momento nenhum. E eles foram espertos, porque se eles ficam lá e os sírios voltam, aí não ia adiantar de nada o que eles tinham conseguido ali, mesmo que eles não estavam mais ligando se ia morrer ou não. Mas agora a barriga estava cheia, né? A vontade de morrer passou. O que é que eles fizeram? Voltaram para Israel, conversaram com o porteiro da cidade, né? Porque era leproso, não podia entrar, e pediram para comunicar isso ao rei. E o rei pede para ouvi-los, e ouve e manda ir lá conferir. E toda aquela palavra que eu li aqui no começo se cumpriu, né? Ou seja, já tinha comida até mesmo para vender, para negociar. Lá na frente diz assim: e o povo saiu e despojou as tendas dos sírios, né? Isso no versículo 16.
Assim, uma medida de farinha de trigo fina foi vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel, segundo a palavra do Senhor. Mas vocês lembram que um homem duvidou? Aquele lá que o braço do rei se apoiava, né? Braço direito lá, chegado do rei. Vocês lembram que ele duvidou da palavra de Eliseu? E ele disse: e o rei indicou o Senhor, cuja mão ele se apoiava para ter o encargo do portão. E o povo pisoteou no portão e ele morreu, conforme disse o homem de Deus, quando ele falou, quando o rei desceu até ele. Eliseu falou para ele: ei, você está duvidando, mas você vai ver isso com os teus olhos amanhã. Mas tu não vai comer de nada do que vai vir de lá. E assim foi feito. Deus precisa somente de atitude e de fé. Tá? Se você não tem atitude e não tem fé, te retira. Tá? É melhor te retirar, porque se você ficar no meio, você vai ser pisoteado. Tá? Os 3 leprosos, que não tinham mais nada a perder, tiveram atitude e tiveram fé. Mesmo que achando que poderia dar tudo errado. Eles podem matar a gente também, mas a gente vai assim mesmo. Isso é fé. Isso é confiar, isso é acreditar sem ver. Né? Eu sei que é difícil viver essa forma, assim, falar, fica até romantizado a coisa, né? Nossa, eu tenho que crer sem ver. Mas testa. Tenta. Pelo menos começa. Se você não aguentar e não suportar, mas tentou, Deus vai perceber. E Deus não vai, sabe? Deus vai olhar a tua atitude. Não, ele está continuando, ele está perseverando. Vamos abrir os caminhos aqui para ele. Vamos mandar barulho de carruagem. Vamos mandar barulho de fogo descendo do céu. Barulho de metralhadora, seja lá o que for. Para os inimigos deles correrem da presença deles. Seu inimigo vai correr da sua presença. Só vai em frente. Vai lá buscar o que Deus tem preparado para ti. Boa semana a todos. Amanhã não, né? Na próxima semana a gente tem mais vídeo aí.